um resumo aí desse... Óbvio, quem quiser mais informações vai ter que acessar... Olha os destaques. Vai ter que olhar os destaques, que é a palavra que a Mariana mais fala na vida dela. Olha os destaques, você não vê os destaques. Eu acho que se compara essa raiva, a raiva que a gente sente quando a gente recebe um convidado e o convidado não vem com muito tempo, né, Yas? Sim. Já aconteceu mais de uma vez. É triste. Eu esqueci de falar que eu tenho que ir embora em 10 minutos. Não é por isso, não é pelo convidado. Lindona, Não é pelo convidado. seu pé tá Tá acorrentado na Não é mesa. pelo convidado. É porque assim, ó, a pessoa vem e fala pra gente assim: beleza, eu vou, mas eu tenho gravação tal hora. A gente precisa respeitar o convidado, né? Então a gente já recebeu gente aqui que tinha um compromisso depois. E a gente, obviamente, precisa respeitar o convidado. É triste, mas Aí gente a respeita. pessoa vai lá, olha o vídeo no YouTube, assim, ó, tá lá, 1h40. Aí, porque não bateu 2 horas, vai lá, credo, muito curto. Eu falo, ô animal, se você assistir, você tá achando curto? Assiste, que você vai entender. assistir Cleópatra. Porque a gente sempre justifica. A gente sempre fala assim, olha, ele tem uma gravação agora, tem um compromisso agora, vai precisar ir embora. A gente sempre justifica. Você tá achando pequeno, mas não assistiu, né, o cacete? Aí a galera fala assim, vocês não renderam o convidado. Eu falei, a gente Não renderam, queria. mãos para o alto. Vai render. Vai render o convidado. Mas enfim, eu acho que a mesma raiva do seu olho nos destaques é essa. Quando eu leio isso, eu fico assim, ó. Assiste o vídeo. Assiste o É vídeo! chato. Porque Mas, você faz enfim. com tanto amor e carinho, né? Você tá lá fazendo negócio, você pesquisa, A você gente vai, tenta. grava. A agenda do convidado é difícil. Aí você tenta um dia, consegue, a gente fica tão feliz. Aí a pessoa fala, ai, credo. E são quase 2 horas de papo. É mais que um filme. Nossa. Né? Quase um filme do Harry Potter. É verdade. Né? Não, manda assistir o Poderoso Chefão, sei lá. Pronto. Qualquer coisa. Vai escrever também pro diretor. É curto. Nossa, A só próxima isso. vez que alguém mandar assim curto, eu falo assim, termina o tempo assistindo os stories da Pronto. Pega Passa 20 minutos lá vendo pega meus os dedos. destaques. Sim, aí esse destaques, então você disse que fez a parte histórica da coisa, a Sim. explicação histórica. Eu trouxe uma explicação histórica que muita gente não fazia Você ideia. consegue cara. dar um resumão dela pra gente? desse Consigo, mas eu momento? não vou. Claro que sim. Conseguir, eu consigo. Consigo, mas você não Faz paga sua pra parte. isso. Consigo, Vai mas eu não tô. pesquisar, afim. minha filha. Vai pesquisar. Você quer fontes? Arial 12? Não, então, o que acontece? Eu tive a ideia de fazer esse destaque porque, como eu já falava muito sobre vários assuntos e de vez em quando eu tocava nessa ferida do feminismo, o pessoal chegava pra mim e falava assim, pô, por que você não explica aí? A gente quer entender o que tá rolando, né? O que aconteceu, o que a gente não sabe. E aí eu fui e dei um background ali do que tinha rolado. E aí eu contei como o feminismo surgiu, né? Vocês querem um resumo? Então vamos lá. Óbvio. O feminismo... expliquei que o feminismo surgiu ali no contexto histórico, né? Político da Revolução Francesa. Só que nesse vídeo eu acho que eu não falo sobre isso. Talvez eu até comento muito por alto. Mas alguns historiadores já falam que o feminismo existia muito antes, né? O que chama de protofeminismo, ali pelo século XIV, enfim. Tem uma figura muito conhecida que é a Mary Wollstonecraft, que foi uma das precursoras, digamos assim, do protofeminismo, mas oficialmente mesmo o feminismo veio surgir ali final do século XIX, começo do século XX. E o feminismo ele é dividido em 3 gerações, né? Por enquanto são 3, já se fala numa 4ª geração, 5ª, 1000ª geração. Falam que a 4ª é a virtual, né? Exato, tem muito disso, né? Ainda se está arrecadando uma base teórica para fazer isso, para falar da 4ª, mas ele é dividido inicialmente em 3 gerações, que são chamadas as 3 ondas do movimento feminista. A primeira, a segunda e a terceira onda, que é a mais recente antes dessa, dizem que é a que a gente está vivendo hoje. A primeira onda do movimento feminista é a onda das sufragistas, né? As mulheres que foram para a rua para pedir pelo direito ao voto e tudo mais. E essa primeira onda, ela ficou marcada pelo sufrágio, né? Foi quando a mulher passou a poder votar. E tem vários nomes que são muito influentes dessa primeira onda, mas um dos mais influentes é uma moça chamada Pankhurst, que ela foi uma das pioneiras ali do movimento das sufragistas. Ela, inclusive, fazia reuniões na casa dela para decidir como é que iam ser as movimentações, a mobilização, enfim. E aí, essa primeira onda, ela vem com esse propósito de pedir por direitos civis, né? A gente quer poder votar, a gente quer poder fazer outras coisas que a mulher não podia fazer naquela época. O que não se conta dessa história é como tudo isso aconteceu e qual era a motivação
e qual é a fonte que o feminismo já começou bebendo desde o seu início, né? Que as pessoas muita gente não sabe. O feminismo ele é um movimento que ele tem origem no socialismo, nas ideias socialistas, de Marx e de Engels, enfim. E, por causa disso, ele se mantém assim até hoje, né? Claro que hoje, por exemplo, nessa terceira onda, né, até os anos 90, surgiram várias vertentes do feminismo. Então, assim, são mais de 20 vertentes. Anarcofeminismo, feminismo liberal, feminismo cristão, afrofeminismo, feminismo radical, enfim. Tem várias vertentes. Mas, naquela época, né, o propósito era esse, era lutar pelos direitos civis. E a base que existia ali por trás, a base teórica que existia por trás do feminismo era o socialismo, o marxismo. O feminismo ele puxa muito uma teoria, né, do patriarcado, que é uma teoria que foi explicada por Engels no livro chamado... Eu nunca lembro a ordem do título do livro, mas ele fala sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E nesse livro ele vai falar sobre essas relações, né, de treta que existe entre os homens e as mulheres. E ele vai falar que a mulher está sempre numa situação de submissão e que ela precisa romper com isso e tudo mais, porque o objetivo é a revolução, sempre. Sempre o objetivo vai ser a revolução. Então, ele começa a partir daí, né? E aí você tem essas feministas, que são as sufragistas, que muitas brigavam entre si, justamente por causa do viés de político que existia. Não era simplesmente, vamos lutar pelos nossos direitos. Era uma corrente que tinha como objetivo final a revolução comunista, a revolução de esquerda. Então, várias sufragistas que fizeram parte do movimento no começo caíram fora, porque falaram assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, não é para ser um negócio político, é para lutar pelos meus direitos, não é para ser um negócio político, o que é até uma coisa meio contraditória, porque se você fala de direitos, você está falando sobre política, enfim. Mas aconteceu dessa forma, então... Mas, de repente, elas entendiam que, o direito da mulher não pode estar atrelado a nenhum outro interesse. Exato. E isso não está me representando. Era política ideológica, no caso, Sim. né? O problema era a ideologia, porque muitas mulheres não concordavam com a ideologia, então elas não queriam ter o nome delas ali associado. E a Pankhurst, que foi uma das principais sufragistas, ela tem uma história muito controversa, assim. Ela era uma mulher que estava sempre à frente ali dos movimentos, e ela era muito militante, ela já era muito militante. Ela tinha 5 filhas e ela expulsou uma das filhas do movimento porque ela achava que a filha dela não era tão louca quanto ela, assim. Não, você tem que ir para cima, tem que tretar. A mulher tinha escrava em casa, assim, não é escrava, mas era quase. Então, assim, isso é o que marca, em resumo, a primeira onda do movimento feminista, essa busca pelo voto, né, pelo sufrágio feminino. E aí, depois, conquistados os direitos ao voto, né? Uma outra coisa interessante que não se fala também, que é um contraponto aí, é que naquela época os homens poderiam votar mediante algumas condições, né? E uma delas era os homens que votavam como um bônus, uma espécie de bônus ao ônus que eles tinham de servir o país. Então, assim, para o homem poder votar, ele tinha que estar disposto a ir para a guerra. Então, assim, basicamente era isso. Quando as mulheres as sufragistas passaram a lutar pelo direito ao voto, isso não foi colocado em questão. Tipo assim, a gente só quer o bônus, que é poder votar, mas a gente não quer ir pra guerra, a gente não vai pra guerra não, vai tudo lá, eu não vou não. Então, assim, eu brinco dizendo que, assim, o voto, ele, na verdade, não foi exatamente uma conquista, ele foi meio que um presente, foi dado. Porque se elas tivessem um ônus ali para poder votar, e aí tivessem direito ao voto por isso, tudo bem, porque era assim com os homens. Mas com as mulheres não foi. Bastava ser mulher que elas poderiam votar. E continuou, né? assim? Continuou. Continuou sim. Sendo um bônus para o ônus do homem? Sim, é isso? Continuou. Durante algum tempo? Até hoje, assim, né? Até hoje, o homem, por exemplo, aqui no Brasil, e em todos os outros lugares do mundo, o homem ele precisa fazer o alistamento militar. Se ele não faz, ele se compromete. Ele não pode tirar passaporte, ele não pode prestar concurso público, então ele tem essa obrigação. E ele pode votar também. A mulher não tem, a mulher basta fazer 16 anos, ela pode ir lá e votar em quem ela quiser.